Olá, muito boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. 6h30, quando termina o radar, ali um pouquinho depois, termina a boa música do radar e a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. Começamos às 6h30, depois do radar, como eu falei, e vamos até por volta de 19 horas, mais ou menos, que é o tempo que a gente tem para responder as perguntas de vocês. E as perguntas podem ser encaminhadas através do telefone 3230 1530 ou através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Portanto, mandem as perguntas para a gente, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito desses assuntos. Nós vamos tentar esclarecer aqui para vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e antes de anunciar o meu convidado de hoje, eu quero dedicar esse programa e quero pedir licença a vocês para fazer uma homenagem à minha mulher Ana Helena, ao Marcelo, ao João Carlos e a Gabriela, meus filhos, o Pedro e a Lívia, meus netos, porque hoje é meu aniversário, então eu quero agradecer a todos eles pela alegria que me dão em conviver com vocês e com todas as pessoas que lembraram de mim no dia de hoje. Muito obrigado, né? Um abraço a todos. Comigo estará hoje aqui o Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Primeiramente, ratificamos já a mensagem meritória, merecida a esse jovem profissional, amigo, e que continua conosco com essa vitalidade, com qualidade de vida, com essa família exemplar. Então, são os votos aqui de um representante dessa bancada, a esse querido amigo que nós estamos juntos desde 2004. É verdade, faz tempo, faz anos, faz 15 anos só, mas tudo bem. Doutor Santini, muito obrigado. Eu sei que é de coração, assim como foi sempre as homenagens que vocês me prestaram aqui durante esses anos todos em que eu estou, que nós estamos juntos aqui na TVE, tá bem? Doutor Santini, vamos lá então, as perguntas são muitas e nós queremos mais ou menos dar uma apressada nas perguntas para que elas possam ir ao ar. A primeira vem da cidade de Alvorada e o telespectador é o senhor Gonçalves. Ele diz o seguinte: construí uma casa e coloquei um depósito de água, já que na rua onde moro normalmente falta água. Acontece que a força da água é pouca e o chuveiro elétrico não funciona. Reclamei na loja onde comprei o depósito e eles alegaram que a culpa não é deles. O construtor me disse que instalou direito e também nega ser culpado. Enquanto isso, fico sem conseguir resolver o problema. Ainda bem que está fazendo calor, não está precisando usar água quente. A quem devo recorrer para solucionar o caso? Bom, Gonçalves aí de Alvorada, esse é um caso, aliás, está dentro de uma política estadual da Corsan, que recomenda a todos os usuários de um serviço que tem que ser contínuo e permanente e com qualidade, que tenha seu reservatório em casa, exatamente para evitar algum transtorno, que previsível ou não previsível, que muitas vezes falta água. Gonçalves, ele comprou um reservatório, uma caixa de água, o fornecedor, em tese, não tem nenhuma responsabilidade, a não ser que tivesse um defeito ou vício na caixa d'água. É questão de pressão. Ou essa pressão pode ser uma decorrência também da instalação. O que eu recomendo para o Gonçalves, e aí talvez ele tenha que fazer um pequeno investimento, pega um laudo técnico de um profissional dessa área, diferentemente daquele que instalou. Porque aquele que instalou já diz na pergunta que foi bem feito o trabalho. Pode ser a altura, a gente sabe que eu sou leigo nisso aí, mas a pressão também está relacionada à altura entre o reservatório e o chuveiro. Então, analise isso aí, porque tem que ter pressão, sim, senão ele não liga e continua a água fria. Então, a única saída, Gonçalves, é talvez você contratar aí um especialista dessa área para fazer um laudo técnico e verificar se é altura, se é instalação, etc., e depois responsabilizar se for o caso. Tá certo.
Doutor Santini, eu tenho uma pergunta aqui da dona Maria Friso, que mora aqui no Parque São Sebastião. Ela mandou uma pergunta para a gente aqui e o senhor respondeu. Ela quer um esclarecimento para a pergunta já feita, pois ainda não ficou bem claro. Ela disse que comprou um celular para o filho dela, aí foi assaltada e voltou até a loja para negociar um desconto. Ela queria quitar a dívida daquele celular que foi roubado, à vista, mas queria um desconto. O lojista não aceitou. Então, ela quer saber se o lojista pode não aceitar. Olha, dona Maria, eu lembro da pergunta, foi feita para nós na segunda-feira da semana passada. Bom, eu tinha entendido que ela tinha perdido o telefone, não falou que esse primeiro telefone foi financiado. Bom, se esse primeiro telefone foi financiado e tem taxas de juros e ela está pagando à vista, este fornecedor é obrigado a fazer os abatimentos proporcionais. Claro. Agora, na compra de um telefone à vista, o fornecedor dizer que não dá desconto é um direito que ele tem. Nós estamos numa economia livre, né? Mesmo pagando à vista, tem alguns estabelecimentos que não dão desconto, mantém a política de não dar desconto e está correto. O que eu recomendaria para a dona Maria, faça uma pesquisa de mercado. Claro. Né? O poder de barganha do consumidor pagando à vista é muito significativo numa relação de consumo. Então, faça uma pesquisa, mantenha a mesma marca, com certeza outros fornecedores com pagamento à vista darão um desconto. Então, dona Maria, mas em tese o fornecedor, no caso da venda de um novo produto à vista, querer manter o mesmo preço, pode. Agora, no primeiro, se foi financiado e teve taxas e juros, tem que fazer o abatimento proporcional. Claro. Agora, se é naqueles casos, doutor Santini, em que a pessoa chega na loja e diz assim, aqui, ó, esse telefone custa R$1.000, pode pagar em 10 vezes pelo preço à vista. Aí são 10 prestações de 100, aí não tem desconto. Não, aí não tem. Claro. Em tese, quando ele afirma isso, normalmente quem dá essa condição é o fabricante, né? Uhum. E pode também ter uma hipótese, quando ele afirma isso, e aí pode ter uma publicidade enganosa, que está embutido nas 10 prestações fixas, mesmo que são fixas, alguma taxa e juro lá, né? Mas isso não fica expresso, então manteria a regra da propaganda mesmo. A dona Laura mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, estou pensando em fazer um curso técnico e procurei uma escola que me apresentou um contrato. Fui para casa e, ao ler o contrato, constatei que uma das cláusulas diz que, caso eu desista antes do final do curso, terei que pagar as mensalidades até o final do mesmo. E ela quer saber se essa é uma cláusula legal, doutor Santini. Olha, em tese não, dona Laura. Vamos considerar o seguinte, por isso que a dona Laura teve um cuidado e um procedimento corretíssimo. Perfeito. Não assina o contrato na primeira oportunidade que é lhe apresentado esse contrato. Leva para casa, estuda, se não tem condições de entender perfeitamente, pede para um amigo, um familiar, para ver se não tem alguma cláusula abusiva. Claro. Nesse caso, vamos dizer que a dona Laura se inscreveu no curso técnico e 30 dias depois, por um problema ou financeiro ou problema particular, não precisa justificar, tem que cancelar. Normalmente, o estabelecimento de ensino faz um investimento em cima de número de inscrições. Né? Eles têm um custo fixo, independentemente do número de inscritos e de alunos. Então, é factível e é legal ter um abatimento, uma quitação antecipada desse contrato em torno de 20% a 30% do valor restante. Então, dona Laura, esta pode sim ser considerada uma cláusula abusiva. Por quê? Porque a vantagem é só para o fornecedor. Digamos que no meio ou no início, ou mesmo quase no final, ela tem que cancelar, ela não vai ter o êxito que era o certificado e a conclusão do curso, ela já tem um prejuízo e ainda tem que pagar todo por um serviço que não está sendo prestado. Então fica aí, o Poder Judiciário tem admitido aí em média de custos administrativos fixos em torno de 20% a 30%. Tá, dona Laura, então a senhora pense bem, a senhora não fez ainda o contrato, não assinou. Se não lhe serve esse curso, procure outro. Tá? De repente tem montes de cursos técnicos aqui em Porto Alegre. O senhor Raul também mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou uma mesa e 6 cadeiras
no mês de março. A loja disse que um entregador da própria fábrica faria a entrega em uma semana. Me entregaram 10 dias depois. E quando fui montar a mesa era para 4 cadeiras. E tinha só 4 cadeiras também. Reclamei na fábrica e me disseram que resolveriam. No final do mês de maio, isso ele comprou em março, hein? No final do mês de maio, falei com a loja que aceitou me dar um crédito no valor de minha compra. Aí foi o que ele fez. Acontece que a fábrica até agora não buscou a mesa e as cadeiras que entregou na minha casa. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. Está lá ocupando espaço. O senhor Raul aliás, ele conduziu um conflito na relação de consumo com muita propriedade, né? Ele mesmo administrou, claro. Houve falha da empresa, que é o local onde ele comprou, e do fabricante. Quer dizer, quanto ao prazo de 10 dias, foi comunicado uma semana que entregaria, eu só faria uma recomendação a todos que compram para entregar o produto posterior, que fique registrado na ordem da compra ou na nota fiscal, né, o prazo para entregar, porque se não chegar no prazo, o consumidor tem aquela opção de desfazer o negócio sem nenhum risco e receber todo o dinheiro de volta. Mas o Raul conduziu de forma coerente e competente, e a fábrica usou bom senso. Quer dizer, se enganou, deu uma mesa que não era de 6 mesas, uma mesa que não era de 6 cadeiras e de 4, e o lojista, olha que importante, o lojista disse, não, tu tem aqui o direito de um crédito novo. Raul, a única situação, comunica o lojista e o fabricante que a mesa está à disposição, que não tem mais espaço para ficar disponível lá, dá um prazo aí de 30 dias, né, digamos, vamos usar bom senso, sob pena de fazer uma doação dessa mesa. Claro. Até tu vai aí, tem um pão dos pobres, tem uma série de entidades que precisam de mesa. Então, eu acho que faz isso aí, mas faz formalmente. As coisas aconteceram, até um determinado tempo foi tudo bem, mas também tem os porquês no meio, né? Tá a mesa lá ocupando espaço na casa. Aliás, quando a gente manda um aparelho, alguma coisa para consertar e a gente não retira, já tem uma placa lá, 90 dias, sob pena de perder os direitos. Então tá, senhor, qualquer coisa, de repente o senhor, como se diz ele em São Gabriel, passa a mesa nos cobres aí também. Isso é uma brincadeira, senhor, não estou recomendando que o senhor faça isso, não. A dona Vilma mora aqui em Porto Alegre. Estive numa lotérica e paguei minha conta de água. Acontece que quando cheguei em casa, verifiquei que perdi o comprovante do pagamento. Se eu for até a lotérica, eles são obrigados a me fornecer uma segunda via do comprovante? São, doutor Santini? Dona Vilma, aqui de Porto Alegre, a dona Vilma tem 2 caminhos. Ela pode ligar para o DEMAI, confirmar se foi pago, né? O DEMAI, inclusive, agora tem um decreto que exige no final do exercício, em que a gente paga todas essas água, luz, net, internet, etc., de mandar uma quitação anual, né? Isso lá para o primeiro trimestre do ano subsequente. Mas a dona Vilma pode pedir para o DEMAI fornece lá, está aqui, bom, já está resolvido. A lotérica, ela fica com um registro da segunda via, sim. Então, vai lá, conversa com o proprietário, o gerente da lotérica, diz, olha, perdi, me tira uma cópia apenas para comprovar. Mas se o DEMAI confirmou, eu não usaria essa segunda opção que a dona Vilma teria. Em tese, ela não tem uma obrigação, porque é um documento interno da lotérica. Mas o bom senso, usos e costume de boa convivência, recomenda a lotérica fornecer uma cópia dessa via que é registrada na sua contabilidade. Doutor Santini, uma pessoa que aluga um imóvel numa imobiliária é uma relação de consumo ou não? Que aluga, sim. Eu vou lá numa imobiliária a imobiliária é só a intermediária. Tá. A não ser, para ser relação de consumo, tem que ser entre desiguais. Se o proprietário é pessoa física, o inquilino é pessoa física, não é a relação de consumo. Mas em tese... Mas é intermediária por uma imobiliária, então caracteriza uma relação de consumo. Então a dona Verônica, ela disse que morou 2 anos num imóvel alugado por uma imobiliária e que quando ela alugou estava sem condições de moradia.
paredes descascadas, infiltração, mas precisava me mudar rápido e foi o que apareceu nas condições que eu podia pagar na época. Aluguei com seguro-fiança, reformei todo o apartamento e agora, quando entreguei a imobiliária, não aprova a vistoria final porque pintei uma porta de uma cor diferente do que era. Mesmo eu alegando que a pintura antiga estava descascada e mofada, e agora está nova, eles não aceitaram. Disseram que vão acionar a seguradora. E daí, doutor, será que ela tem razão ou não tem? Não, começa pelo aluguel, no primeiro aluguel. Ela, além do contrato que ela assinou com a imobiliária, tem um termo de vistoria, onde estabelece todas as condições de pintura, de porta, janela, etc. Este é o parâmetro para depois ela fazer a conferência no final com a entrega. Tá. Então é o seguinte, porque ela diz o seguinte, ela inclusive fez pintura, melhorou, etc. e está entregando o imóvel em melhores condições do que recebeu. Era, claro. Apenas o conflito é na pintura de uma porta. Bom, tem que usar um bom senso. Agora, se ela tem o termo de vistoria inicial, né, ela pode não aceitar a fazer nova pintura ou aceitar uma decisão dela e aí discutir isso no juizado especial, com os 2 termos de vistoria, entre o primeiro e o último. Que coisa, né? A pessoa vai lá, aluga um apartamento... Deixa em melhores condições. Deixa em melhores condições, pinta... E aí tem muitas, nessas situações de locação, tem muita também exigência meio abusiva, né? Claro. Ou por parte do proprietário, ou por pressão do proprietário em cima da imobiliária e usa sempre o lado mais fraco, que é o inquilino. Então, acho que tem que dar um chega para lá. Uma pessoa que pede para não ser identificada e que mora no Arroio dos Ratos, ele diz o seguinte: quase ao lado da minha casa tem um bar que nos finais de semana coloca música ao vivo. A frequência é muito grande e o barulho, não só do som, como dos frequentadores, é muito alto, impedindo qualquer possibilidade de descanso da minha família. Falei com o proprietário, mas não adiantou. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santino. Arroio dos Ratos é uma cidade relativamente pequena, né? Claro, claro. Não, perturbar vizinhos, etc., seja com música ou com barulhos depois das 22 horas, é perturbação ao sossego dos demais. Isso existe leis, né, normas legais que protegem a pessoa que está sendo perturbada. Então eu daria uma orientação, faça um BO imediatamente, um BO, por quê? Porque pode talvez essa música ao vivo nem ter autorização, começa por aí, mas o principal é o barulho. Então faz um BO, não tendo solução, ele pode, a polícia vai chamar os 2 interessados e construir uma solução, que é o ponto de partida. Não tendo, depois com esse BO, ele pode denunciar no juizado especial. Com certeza tem que respeitar. Não existe a menor dúvida que o cara que não quis acordar uma solução amigável vai ser responsabilizado. Então, nosso telespectador aí de Arroio dos Ratos, segue isso aí, faça um BO na delegacia de polícia e deixa a polícia comandar. Agir. Não tendo solução, pega todo esse material e entra com uma ação no juizado especial do fórum daí ou da cidade mais próxima. O senhor Pacheco mora aqui em Porto Alegre. Fui contratado 2 meses por uma empresa que oferece um plano de saúde. Acontece que faz 8 anos que tenho um plano e estou satisfeito com ele. A empresa diz que sou obrigado a usar o plano que ela oferece e que não posso levar atestados médicos de médicos que não sejam credenciados no plano oferecido por ela. Não sei se isso aqui é uma relação de consumo, então... mas seu Pacheco de Porto Alegre, a empresa aqui, eu vou defender a empresa está correta, ela está fornecendo aos seus colaboradores um plano de saúde, que isto é dentro dos benefícios que a empresa oferece para os seus empregados, né, além do salário, etc. Então, eles estão certos. Tem empresa que tem equipe médica, ela só aceita atestado, afastamento do trabalho por atestado médico da sua equipe. Ela pode exigir, ela está pagando,
parcialmente ou totalmente. Então, seu Pacheco, se o senhor tem algum problema, tem que se afastar ou não pode comparecer ao trabalho, confia na equipe médica desse plano de saúde, que o senhor está muito feliz, e ela pode fazer essa exigência, porque ela está pagando provavelmente parte ou todo. Então, por quê? Porque, lamentavelmente, e aí a gente sabe, tanto no serviço público quanto no privado, tem gente que compra atestado médico e o cara está em plenas condições de trabalho. Não estou insinuando que é a postura do seu Pacheco. Claro. Mas então a empresa, muitas vezes, para estancar isso aí, exige. Mas me diga uma coisa, doutor Santini, se ele tiver que... Ele já paga um plano de saúde faz 8 anos. E se ele tiver que pagar esse da empresa também, aí ele pode optar por um. Não, mas quem está pagando o plano de saúde... Ele diz assim, ó, acontece que faz 8 anos que tem a empresa oferece um plano de saúde. Acontece que faz 8 anos que tem um plano e estou muito satisfeito com ele. A empresa diz que sou obrigado a usar o plano de saúde que ela oferece. Mesmo assim, para específico de atestado médico, a empresa pode sim exigir. Tá certo. Pode exigir. É isso que eu gostaria de saber. Não, só para tranquilo. Eu achei que o plano de saúde era pago pela empresa. Não, é particular do seu Pacheco. Em tese, ele pode buscar um atestado médico lá do seu plano de saúde, agora a empresa pode pegar o atestado médico e, através de uma junta médica, através da... fazer a avaliação final. Pode. A dona Eunice mora em Santana do Livramento. Diz que a mãe dela tem uma loja de aluguel de roupas. Uma senhora alegou um vestido para usar num casamento que seria realizado sábado passado, dia 15. Na sexta-feira, essa pessoa que alugou o vestido esteve na loja querendo desistir do aluguel. E minha mãe disse que somente depois do pagamento de determinado valor. Ela se negou a pagar, jogou o vestido sobre o balcão e foi embora. Ela quer saber o que devemos fazer, já que o vestido deixou de ser alugado para outra pessoa. Dona Eunice, aí de Santana do Livramento. Isso é uma relação de consumo. Primeira pergunta que se faz, não aluga ou não fecha, não encaminha o negócio e não fecha o negócio sem ter algo por escrito. Isso é importante. Claro. Talvez no interior a gente tenha uma cultura de confiar nas pessoas. Mais Se foi tudo no informal, né, e a cliente foi marota e não vai voltar mais na loja, ela deveria, claro, um dia antes de usar o vestido que já tinha levado, isso é mais importante, né, então existia aí, teria que ter uma indenização mesmo parcial desse aluguel. Ela não o fez, deve ter ofendido e jogado o vestido no balcão e foi embora. Então, se não tem nada escrito, tem que ter prova testemunhal. Se não tiver nada disso aí, bom, dá para denunciar ainda, né, no juizado especial, e o juiz, por determinação dele, por autonomia dele, pode fazer a inversão do ônus da prova. E aí vai ter uma reunião de conciliação, e aí eu digo que é juizado especial porque o juiz... Deve ser, claro. O juiz é que vai superar isso aí. Provavelmente é a única solução que a Eunice tem. Agora, a dona Eunice, ou a mãe da dona Eunice, deve também ter tido um prejuízo, porque ela tinha um vestido para alugar, entregou o vestido, deixou de alugar para outra pessoa. Claro, né? E isso aí pode ter causado um prejuízo para ela que ela só pode... E aí uma recomendação, não só para ela, para todos que têm esse tipo de serviço, o outro, já estabelece na ordem de reserva ou de contratação da locação de vestuário, de roupas, a não utilização e a entrega antecipada tem um ressarcimento percentual de tanto. Ponto. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, já estamos chegando ao final. Eu quero agradecer e convidá-lo para que venha novamente aqui na semana que vem. Muito obrigado. E mais uma vez, nossos desejos de convívio e harmonia com esse profissionalismo por muitos anos, é esse nosso amigo aniversariante de hoje. Muito obrigado. Eu dediquei esse programa de hoje aos meus familiares, que pelo meu aniversário, né, já pedi licença para vocês. Então, muito obrigado a todos. Lembrando que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui às 6h30 para tratar de direito do trabalho. Vou conversar com o Dr. Paulo Dias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.